Desenvolvimento econômico é definido como o melhor do bem-estar geral da população, indicado pela elevação da economia, tais como PIB, Produto Interno Bruto. Uma teoria a respeito do assunto, sendo ela ligada ao neoclássico e o neoliberalismo, diz que, em todo caso, acredita-se no avanço do comércio e da liberdade econômica como a chave para o desenvolvimento. Quem defende essa teoria diz que o Estado deve interferir o mínimo possível na produção. E o desenvolvimento se daria através do avanço da tecnologia, que produziria mais e em menor tempo de trabalho. Os principais pilares desse conceito são os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, existem diversas ideias a respeito do desenvolvimento econômico, onde todas tentam encontrar, evoluir para atingir o crescimento e seu avanço. Oi, meu nome é Gabriel Gustavo, eu sou da ITST12 e agora eu vou falar sobre o conceito, o que é e o significado de desenvolvimento social. O termo desenvolvimento social se refere à circunstância onde uma sociedade adquire melhores condições de vida de maneira sustentável. O desenvolvimento social está relacionado ao desenvolvimento econômico, na medida em que uma melhor situação de vida pode ser oferecida à população através de melhores acessos aos bens e serviços. No entanto, esse tipo de situação pode ser confuso, de modo que o desenvolvimento social também precisa de algumas considerações a respeito da situação de paz, igualdade, oportunidades e etc. Todos esses aspectos talvez sejam difíceis de implicar nos processos econômicos. Olá, meu nome é Luiz Henrique e agora continuarei a fala do meu colega sobre desenvolvimento social. Começarei falando um pouco sobre alguns fatores e algumas divisões geográficas sobre esse desenvolvimento. Começando por uma divisão mais resumida, onde pesquisando se descobre que há 3 níveis relacionados que dizem se aquela localização geográfica é desenvolvida, subdesenvolvida ou pouco desenvolvida. E como fatores para essas medidas, temos como um dos índices principal, que é a economia, que são medidas por diversos fatores, como o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Também temos o desenvolvimento humano, o IDH, entre outros. Onde essa economia medida pelo PIB vai levar a melhor possibilidade de investimento para o desenvolvimento dos outros fatores, como escolaridade, saúde, benefícios e etc. Mas, como dito atrás, são possibilidades que devem ser levadas em conta pelos governos para diminuir as desigualdades e uma divisão geográfica que mostra uma predominância em países desenvolvidos no hemisfério norte e subdesenvolvidos e mal desenvolvidos ou pouco desenvolvidos no hemisfério sul, tendo algumas exceções, claro, e algumas coisas interessantes sobre isso são as formas de governos, onde temos o exemplo do nosso país, que tem diversas riquezas, mas é subdesenvolvido pelo fato do mau investimento e utilização do que nós temos, e assim acabamos perdendo para países menores que nos índices usaram melhor seus recursos e hoje são mais desenvolvidos que a gente. Me chamo Deise e vou falar sobre o consumo como centro da vida e a questão do lixo. O mundo atual é dominado pelo espírito capitalista que vangloria o consumo, estando entranhado no coração da sociedade moderna, o qual o poder de consumo é o ápice do ideal da sociedade, onde a arte de consumir é o padrão. E quanto mais se consome, maior se torna o desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada estado, estando esse movimento de vida altamente capitalista levando o mundo atual para um colapso ambiental. Cada vez mais se produz e mais se consome, estando a sociedade moderna condenada a um grande ciclo vicioso, onde se deve consumir para produzir e produzir cada vez mais para se consumir. Cada vez mais os produtos ganham menores tempos de vida úteis e, quando quebram, são extremamente difíceis de consertar, a fim de cada vez mais impulsionar o consumo e a produção, pois sempre sairá mais barato e prático comprar um produto novo do que conservar ou arrumar um produto antigo. Além, é claro, também de sempre o mercado impulsionar modelos novos dos mesmos produtos, mudando pequenas coisas ou dando pequenos retoques, desvalorizando
e desmerecendo os produtos antigos que muitas vezes ainda não estão em boas condições de uso. O desenvolvimento da sociedade está claramente insurgido numa crise, uma vez que se desenvolve a fim de garantir melhor qualidade de vida daqueles que a pertencem. Porém, se esta mesma sociedade, agindo de forma irracional, não se preocupa com os estoques de reservas naturais, com os locais de deposições de resíduos e quase sempre poluindo o próprio meio ambiente onde se encontram. Vou falar um pouco o porquê dos Estados Unidos ser um exemplo que não deve ser seguido. Devido ao fortalecimento econômico, os Estados Unidos exercem um grande poder sobre os organismos financeiros internacionais, forçando a abertura da economia de países subdesenvolvidos. No entanto, possuem medidas ou políticas protecionistas em relação à entrada de produtos estrangeiros em seu país, criando taxas alfandegárias, além de exercer um forte poder de manipulação sobre o mercado internacional. O NAFTA e a ALCA são sem dúvidas estratégias econômicas dos Estados Unidos. Por ser a principal nação nas Américas, exercem uma política externa agressiva aos demais países e favorável ao seu interesse. Uma observação interessante é a questão cultural dos americanos. Eles desenvolvem a difusão de sua cultura. Isso ocorre através dos veículos de comunicação em massa, como canais americanos, seriados, músicas e principalmente o cinema, que vende uma imagem, um modelo a ser seguido, ditado ao mundo o que deve vestir, comer, comprar, assistir, ouvir. Um exemplo disso são as multinacionais que alteram com os fast foods os hábitos alimentares. Meu nome é Raíssa e eu vou falar sobre a relação que existe entre o PIB e a qualidade de vida. PIB significa Produto Interno Bruto e é um indicador econômico. Ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em um determinado período. Você deve estar se perguntando como que ele tem a ver com a qualidade de vida. Com o crescimento do PIB relacionado com a ascensão da economia, quanto maior o PIB, maior a economia de um determinado lugar. E se a economia cresce, cresce também as ofertas de trabalho e a demanda, que relaciona-se diretamente com a geração de mais empregos. Com isso, a qualidade de vida aumenta. O PIB é uma ferramenta para medir o padrão de vida. O PIB inclui o que é gasto em proteção ambiental, saúde e educação, mas não inclui os níveis reais de limpeza ambiental, saúde e aprendizagem. O PIB inclui o custo da compra de equipamentos de controle de população, mas não aborda se o ar e a água estão, na verdade, mais limpos ou sujos. O PIB não diz nada sobre o nível de desigualdade na sociedade. O PIB per capita é apenas uma média. Pode indicar que houve um aumento geral na sociedade ou que aumentou, mas apenas para uns e para outros aumentou menos ou até diminuiu. Em certos casos, não é sequer claro que o aumento no PIB é algo bom. Se um furacão atinge uma cidade e então experimenta um impulso na atividade de reconstrução, seria peculiar reivindicar que o furacão foi, portanto, economicamente benefício. É teoricamente possível que, enquanto o PIB está aumentando, o padrão de vida possa estar caindo, se saúde humana, limpeza ambiental e outros fatores não incluídos no PIB estiverem piorando. Felizmente, esse medo parece ser exagerado. De certa forma, o crescimento do PIB, na verdade, subestima o aumento real do padrão de vida. Por exemplo, uma semana útil de trabalho típico de um trabalhador americano caiu durante o último século de cerca de 60 horas por semana para menos de 40 horas semanais. A expectativa de vida e saúde tem aumentado dramaticamente, assim como o nível médio de educação. O PIB não captura lazer, saúde, um ambiente mais limpo, as possibilidades criadas pela nova tecnologia ou um aumento na variedade.
Por outro lado, as taxas de criminalidade, níveis de engarrafamento e desigualdade de renda são mais elevadas nos Estados Unidos agora do que eram na década de 1960. Além disso, um número substancial de serviços que costumavam ser fornecidos, principalmente por mulheres na economia de não mercado, agora são parte da economia de mercado que é contabilizada pelo PIB. Ao ignorar esses fatores, o PIB tende a exagerar a verdadeira ascensão no padrão de vida. Meu nome é Alice e eu vou dar alguns exemplos sobre qualidade de vida. Qualidade de vida é diferente de padrão de vida, e muitas pessoas confundem os termos. Padrão de vida é uma medida que quantifica a qualidade e quantidade dos bens e serviços que determinada pessoa ou grupo pode ter acesso. O Índice de Desenvolvimento Humano é um modo de medir a qualidade de vida nos países, comparando a riqueza, a qualidade do processo de alfabetização, a educação, a expectativa média de vida, o índice de natalidade e mortalidade, entre outros fatores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Envolve o bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, como família e amigos. A OMS acredita ainda que a qualidade de vida pode ser alcançada em 5 passos. Passo 1. Adotar hábitos saudáveis, alimentar-se de maneira saudável, não fumar, evitar café e bebidas alcoólicas em excesso, não dirigir após ingerir bebida alcoólica, dormir 8 horas diárias e fazer atividades esportivas e de lazer regularmente. Passo 2. Organizar o trabalho. Tirar férias anuais, não levar serviço para casa, manter o ambiente de trabalho limpo, iluminado, ventilado, sem cigarros, poluição ou barulhos excessivos. Passo 3. Esporte e lazer. Fazer 30 minutos diários de atividade física de forma contínua, escutar música, fazer passeios ao ar livre, sair com amigos e família. Passo 4. Cuidado com o sol. Usar sempre protetor solar nas áreas expostas ao sol, usar óculos escuros e roupas claras, chapéu ou boné para proteger-se. Passo 5. Alimentação. Comer frutas, legumes e verduras variadas diariamente, evitar refrigerantes e salgadinhos e beber pelo menos 2 litros de água por dia. Estratégias de racionalização de consumo, alguns exemplos. O consumo, ele é o ato de adquirir bens ou serviços por meio da compra e pode ser compreendido como uma das etapas da atividade econômica. Na alimentação, podemos propor embalagens de folhas, palhas e material proveniente de resíduos humanos, como o plástico e o papel reciclado no lugar do plástico comum. Na nossa realidade atual, pessoas trazem caixas e sacolas resistentes para usar fixamente no transporte de seus objetos, unida à utilização de sacolas de plástico biodegradáveis, porém pagas para quem não as trouxer. Há também formas de alugar roupas e brinquedos para não ter necessidade de comprá-las e depois de não utilizá-las completamente.